pessoal, meu nome é Manuela, sou membro do PET Elétrica UFBA e hoje eu vim gravar para vocês mais uma questãozinha de circuito Zoom. Hoje nossa questão é sobre um POP com circuito RC. Essa é a questão P8.6-27 do DOF e ela pede o seguinte: quando a entrada do circuito da figura é a tensão da fonte de tensão Vs de T igual a 3 menos U de T volts, a saída é a tensão V0 de T igual a 10 mais 5 euros de menos 50 T volts para T maior ou igual a zero. Determine o valor de R1 e R2. Então, basicamente, a questão ela nos dá o valor da tensão de entrada, que tem aqui um U de T, né? Então, ele vai variar para T menor que zero ou T maior ou igual a zero. E ele nos dá também a saída, que essa é a saída, no caso, para T maior ou igual a zero. E com esses dados, ele pede que a gente determine o valor de R1 e R2. O circuitinho que ele nos dá é esse aqui. A gente tem um capacitor, como vocês estão vendo, nossa fontezinha aqui e o nosso queridíssimo pop. Essa questão, a gente vai começar resolvendo ela basicamente como a gente começou resolvendo as questões de primeira ordem e segunda ordem, que é considerando o circuito para T menor do que zero. Prontinho, eu já redesenhei nosso circuito aqui com o capacitor para T menor do que zero, né? Porque a gente sabe que quando T menor que zero, o capacitor ele está em regime permanente, então ele vai se comportar como um circuito aberto. Aí, a gente pode analisar que esse pontinho aqui, que é um nó que está na entrada não inversora do nosso pop, a gente tem como achar, né, esse valor, porque ele é o nosso V0. Então, sabendo que esse nozinho aqui é o valor da nossa fonte e que como a gente está com T menor do que zero, essa partezinha aqui do U de T, ela vai ficar igual a zero, a gente sabe que aqui é 3 volts. Então, a gente pode fazer, considerando esse sentido aqui da corrente, a gente pode fazer que 3 menos V0 sobre o R1, isso aqui vai ser igual a zero também, né? Porque a gente não tem corrente aqui desse outro lado, que é a entrada do nosso pop. Então, vai ser igual a zero. E com isso, a gente conclui que esse V0, eu coloquei V0, mas na verdade é assim, V0, né? Ele vai ser igual a 3. E esse V0 é aquela questãozinha de circuito, né? V0 mais é igual a V0 menos, que é igual a 3 volts. E essa é a nossa condição inicial que a gente encontrou para o capacitor. Agora que a gente já analisou o circuito para T menor do que zero, a gente vai fazer a parte da análise para T maior ou igual a zero, né? Eu vou redesenhar o circuito também para a gente analisar ele. Pronto, gente, já voltei aqui com o nosso circuito, né? E para analisar para T maior ou igual a zero, a gente vai ver o equivalente de T venando no capacitor, para facilitar, né? Então, a gente vai fazer a mesma análise de antes, que é desse nozinho aqui, da não inversora, que vai ser o nosso VOC. Considerando essa corrente aqui, a gente sabe que a outra é igual a zero, e aqui também vai ser igual a zero, porque o circuito está aberto. Importante, esse nozinho aqui não vai mais ser 3 volts, ele vai ser agora 2 volts. Por quê? Antes, a gente estava considerando para T menor do que zero, e o nosso U de T, ele ficava igual a zero. Agora, como o nosso T é maior ou igual a zero, o U de T, ele vai ficar igual a 1. Aí vai ser 3 menos 1, que dá os 2 volts, né? Fazendo a mesma coisa que a gente fez antes, a gente vai fazer aqui 2 menos o VOC sobre R1 é igual a zero. E daí a gente acha que o VOC vai ser igual a 2 volts. Só que como a gente quer achar o R1, a gente pode analisar que o nosso R1 é o R de TV não, já que a fonte de tensão tá zerada, né? Ali o curto-circuito, e o capacitor vai ver somente o R1 em série. Então, a gente pode considerar aqui que o nosso R de TV não é igual ao R1. Relembrando um pouquinho as nossas constantes, né, do capacitor, a gente sabe que tal é igual a R vezes C. Então, nosso tal vai ser o R1 vezes C, que vai ser R1 vezes 1 microfarad,
que é o valor do nosso capacitor, que a gente tinha lá anteriormente, aqui. Nosso capacitor de 1 microfarad. Assim, a gente tem que encontrar o valor de tal, né? Porque a gente não tem o R, a gente só tem o C. Só que o nosso tal, ele tá bem facinho pra gente, né? Porque o VOT, que deu na questão, que é igual a 10 mais 5 Euler menos 50T. Daí a gente tira que essa relaçãozinha aí é igual a menos T sobre tal, e com isso, o nosso tal, ele fica igual a 1 sobre 50. Então, a gente pode substituir ali, né, aqui no caso, que tal é igual a R sobre C, R vezes C, e 1 sobre 50 vai ser igual a R1 vezes, já substituindo ali, o micro é 10 a menos 6, e com isso a gente acha que o nosso R1 é igual a 20 kΩ. Já encontramos aqui o primeiro valor solicitado pela questão. Para continuar nossa questão agora, a gente vai ter que encontrar alguma relação que tenha o V0 de T e o nosso R2, que é o valor que a gente está querendo encontrar e que está faltando encontrar, né? Para isso, a gente pode analisar esse nozinho aqui que a gente tem. Eu vou redesenhar o circuito aqui embaixo para a gente poder analisar. Pronto. Então, considerando esse nozinho aqui como sendo o V0 de T, né? Porque o mais dele está aqui em cima, o positivo. Então, a gente pode botar ele ali. E aqui eu vou nomear como V de T, que vai ser basicamente a tensão ali no capacitor, né? Tá quase o mesmo potencial e tudo mais. E também esse ponto, como tá na inversora, tá na inversora, ele é igual ao da não inversora, que tá ali em cima. Então, posso considerar ele como sendo V de T. Eu voltei no circuito sem ser de TV não, porque a gente não precisa analisar o de TV não nesse caso, porque vai ser só uma análise realmente de nó. Então, aqui, reescrevendo, considerando essas correntes aqui, deixa eu desenhar a outra corrente, a gente pode escrever que V0 de T menos V de T sobre R2 vai ser igual a V de T menos 1K, menos 0 sobre 1K. Isso aqui a gente tem essa relaçãozinha que, manipulando e reescrevendo, a gente consegue chegar a V0 de T é igual a 1 mais R2 sobre 1000, que é 1K ali, vezes o nosso V de T. Eu só fiz realmente manipular e colocar o V de T em evidência, por isso que ficou esse 1zinho aqui. Essa nossa relação, a gente percebe que ela tem o que a gente quer, né? Que é VO de T relacionado com R2, ainda tem um V de T aqui. Então, como que a gente pode utilizar isso ao nosso favor para encontrar o R2? E para isso, a gente vai precisar relembrar da equação da tensão no capacitor no circuito RC, que é aquela relação que ela junta a solução natural com a forçada da equação diferencial do circuito RC de primeira ordem. E ela basicamente descreve a tensão sobre o capacitor em resposta à mudança na entrada, né? Eu vou reescrever a equaçãozinha aqui pra gente. Pronto, já escrevi aqui. Caso alguém tenha dificuldade em relembrar dessa equação, pode voltar lá no livro, no DOF, na parte de primeira ordem, com o circuito RC, que ele vai explicar melhor como que chega nessa equação. Mas aí, analisando, a gente percebe que esse V0 a gente tem, a gente já encontrou lá no início, e o VOC a gente também tem. Então, substituindo, a gente encontra V de T é igual o V0, que a gente encontrou lá no início, analisando para T menor do que 0, né? Que era 3. Menos o nosso VOC, que é 2, vezes Euler de menos T sobre tal, que na verdade a gente sabe também quanto é, né? Que é 50T, mais 2, que é o nosso valor de VOC.
Reescrevendo, também reorganizando para colocar o 2 aqui na frente, a gente encontra 2 mais Euler de menos 50t. Aqui a gente percebe que o nosso V de t tem uma forma bem parecida, né? Ele parece muito com a equação que a própria questão nos deu, que é V0 de t é igual a 10, 5 Euler de menos 50t volts, que a própria questão nos deu. Aqui a gente consegue relacionar que o V0 de t, ele é 5 vezes o nosso V de t. Porque aqui, né, a gente tem que, multiplicando o V de t 5 vezes, a gente chega no V0 de t. Daqui a gente vê mais uma relação, que é isso aqui junto o V0 de t e o V de t. Assim como essa relaçãozinha que a gente achou em cima. Também relaciona o V0 de t com o V de t.